Amizade, a chave para a evangelização. Nosso primeiro estudo está baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Evangelização. Este é o plano. Em Marcos 16, 15, logo antes do Senhor voltar para os céus, ele ordenou aos seus discípulos, dizendo: vão por todo o mundo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Obviamente, quando Jesus disse vão por todo o mundo, ele não estava ordenando que cada um daqueles seus seguidores percorressem todo o planeta Terra, que viajassem por todos os cantos. Mas ele disse que para todas as pessoas, quantos fossem possíveis, eles deveriam pregar o evangelho. Saírem um pouquinho da sua zona geográfica próxima e irem aonde conseguissem ir e espalhassem o evangelho, a boa nova de salvação. Vão por todo mundo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Há uma lenda antiga que versa sobre uma suposta conversa que o anjo Gabriel teve com o Senhor Jesus. A lenda diz que quando Jesus voltou para os céus, Gabriel perguntou para ele, ao ver ainda as marcas da sua passagem na terra, as marcas dos cravos em suas mãos, pés, o lado ferido pela lança do soldado romano, perguntou para Jesus: e aí, Senhor, eles entenderam o que o Senhor fez por eles? Jesus disse: sim, entenderam o que eu fiz por eles. Entenderam o teu amor por cada um deles, o significado da sua morte na cruz. Jesus disse: sim, entenderam tudo isto. E ainda perguntou Gabriel: e agora? Se eles entenderam, como fazer para que eles conheçam, ou melhor, que eles façam os outros conhecerem e compreenderem o sentido da sua vida, da sua morte, do sacrifício? Jesus disse: olha, eu chamei a uns poucos homens e disse para eles que eles deveriam espalhar essa mensagem de amor, de salvação, de perdão dos pecados, de vida nova para todo mundo. E Gabriel disse: mas eles têm um tempo de vida. Daqui a pouco eles morrem. Como fazer para que essa mensagem chegue a todas as pessoas? Jesus disse: a missão que eu dei a eles inclui não só eles compartilharem essa boa nova, mas eles deveriam fazer outros discípulos, para que por sua vez espalhassem para outros ainda essa mensagem, até que toda a terra venha a saber do que eu fiz por eles. E Gabriel, ainda por fim, perguntou: Senhor, conheço bem a matéria com que o ser humano foi feito. E se eles se cansarem?
E se no meio da caminhada eles desistirem? E se eles deixarem de falar do seu amor para outras pessoas? O Senhor, porventura, tem um plano B? Jesus disse: não, não tenho outro plano. O meu plano é somente estes. Somente este. Eles compartilhando o Evangelho para toda criatura. O plano de Deus é um só. Sempre foi e sempre será. Jesus fez o que o homem não poderia fazer, que é resolver a sua situação espiritual diante do Pai Celestial. Agora, espalhar a boa nova de salvação, isto os homens podem fazer. E eu conto com eles. Jesus conta comigo, conta com você, conta com todos nós, para cumprirmos juntos este plano de espalhar a boa notícia para todo o mundo. E podemos estar certos de que não estamos sozinhos nesta missão, porque o Espírito Santo nos foi dado para dirigir a igreja, para dirigir os discípulos, para dirigir os seguidores no cumprimento desta missão. Quando a gente lê as páginas dos evangelhos e dos livros do Novo Testamento, a gente observa que os discípulos, eles cumpriram a sua parte. Saíram por todo canto pregando o evangelho. Em algum momento, quem sabe, a gente consiga ter a oportunidade de passar para os irmãos como foi o ministério dos apóstolos, onde cada um atuou, por quanto tempo, até onde eles chegaram. A gente observa em Atos, por exemplo, a maior parte do livro retrata o ministério de Paulo. E Paulo, ele foi tão fiel e tão intenso no cumprimento da missão, que se diz que toda a Ásia Menor, nos seus dias, ouviu a pregação do Evangelho. Uma expressão intensa que mostra quanto o Evangelho se espalhou por 30 anos, mais ou menos entre os anos 32 até 62 da nossa era. Toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor estava dirigindo e os discípulos estavam indo por toda parte e contando para os outros o Evangelho. Este é o plano de Jesus para nós. Eu fico pensando que se os apóstolos cumpriram a missão nos seus dias, nós temos cumprido a missão nos nossos dias. Jesus nos ensina que um dos sinais que marcará a sua segunda e gloriosa vinda será a pregação do Evangelho em todo o mundo. O Evangelho tem sido pregado, mas ainda falta um bocado de lugares, ainda falta um bocado de gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Ainda falta bastante gente que não ouviu esse plano maravilhoso do amor de Deus por nós. E a pergunta que nos fazemos é por que, com todos os recursos que temos hoje, ainda não conseguimos cumprir a missão?
Porque ainda temos sido tão ineficientes na execução dessa tarefa. Sem querer arrumar desculpas para isso, eu vejo pelo menos 5 motivos. Porque ainda estamos sendo tão ineficientes no cumprimento da missão. Vamos ver o primeiro motivo. A exigência de relacionamentos mutilou a nossa capacidade para tal. A exigência de relacionamentos mutilou a nossa capacidade para tal. Hoje no mundo somos mais de 7 bilhões de pessoas. Se pensarmos no Brasil, já passou há bastante tempo dos 200 milhões de habitantes. Nós temos aqui em nosso país várias cidades que estão entre as mais populosas do planeta, inclusive São Paulo. Se pensarmos aqui na cidade de Limeira, somos mais de 300 mil habitantes. Andando pelas ruas da cidade, seja aqui em Limeira ou em outras cidades, nós nos deparamos com uma quantidade imensa de gente num vai e vem, gente apressada, gente correndo, gente indo por toda parte, fazendo todo tipo de coisas, gente que passa por nós, nós que passamos por essa gente toda. E apesar da quantidade de pessoas que os nossos olhos veem a cada minuto, a grande verdade é que não conseguimos enxergar ninguém. Essa quantidade enorme de pessoas para nós parece um zero à esquerda. Em que sentido eu digo isto? Porque nós estamos cada vez mais incapacitados de nos relacionarmos com uma pessoa, pelo menos. Como é difícil. Não só essa quantidade de gente que passa por nós e nós somos tão indiferentes a elas e elas indiferentes a nós. Eu vejo lá no condomínio onde eu moro, talvez centenas de famílias. Quem eu posso dizer que eu conheço? Aqui no condomínio onde vocês estão, quantas pessoas conhecem pelos nomes? Nós não temos conseguido fazer amizades, criar vínculos, nos relacionar com as pessoas. Coloquei esta foto onde mostra 4 pessoas, cada uma com seus celulares. Hoje a exigência do mundo é que a gente tenha um número cada vez crescente de seguidores pelas redes sociais. Muitas pessoas se gabam de ter centenas, milhares de amigos nas redes sociais. Mas quantos desses são amigos no relacionamento pessoal? Somos exigidos a nos relacionar cada vez mais com as pessoas, mas nós temos nos tornado cada vez mais indiferentes a elas. Não conversamos, não somos amigos, amigos. Não conhecemos as pessoas. E se não criamos laços de amizade, como vamos compartilhar o amor de Cristo para elas? Se somos tão indiferentes, se passamos tão rápido pelas vidas das pessoas. Um segundo motivo. O ritmo de vida acelerado
não permite que paremos para conversar com alguém. As coisas acontecem numa velocidade muito grande. O mundo gira à nossa volta velozmente. O que acontece lá no outro canto do planeta, em fração de segundos, a gente toma conhecimento aqui onde estamos. As notícias correm, as informações ganham uma velocidade incrível. E isso faz com que a gente esteja sempre numa correria, numa agitação. A gente já acorda de manhã agitado. A gente já organiza a nossa agenda e a gente não tem nem tempo de finalizar a agenda, porque a gente já tem que começar a cumprir a agenda a partir aí do nosso café da manhã, que nem sempre a gente consegue ter tempo de tomar, porque o telefone já toca, o celular já toca e a gente já tem que correr para levar a criança para a escola e ir para o trabalho. A gente está nessa correria. E aí, a hora que a gente mal percebe, não apenas a hora do almoço, mas já chegou a hora da gente voltar para casa à noite. O dia passou como que num piscar de olhos. Ao mesmo tempo que a gente fez um bocado de coisas, parece que a gente não conseguiu fazer nada. A semana mal começa, já termina. O mês mal começa, termina. O ano mal começa, termina. A gente se surpreende, já estamos no mês de setembro. Parece que ontem iniciamos o ano de 2019, já estamos terminando esse ano. E quando a gente olha para os anos da nossa vida, às vezes a nossa mente nos leva ao tempo de infância e parece que tudo aconteceu ontem, mas já se passaram vários anos. E a gente se pergunta o que a gente fez. A vida vai passando. O ritmo é tão acelerado. As exigências são enormes. Quando alguém pergunta, você tem um tempinho para mim? Muitas vezes a gente diz, eu não consigo ter tempo para te ouvir. Não tenho tempo para conversar. Parece que separar 5, 10, 15 minutos do nosso dia para uma conversa, sem aquela preocupação de estar aí com o celular na mão, sem a preocupação de ter um outro a fazer para cumprir, parece que é uma perda de tempo tão grande. E se a gente não tem tempo para despender às pessoas, como nós vamos compartilhar com elas o Evangelho? A gente fala tanto das facilidades dos meios de comunicação, das redes sociais e tudo mais, mas nem as redes sociais a gente consegue usá-las para compartilhar o Evangelho, porque as exigências dos negócios, dos assuntos, dos interesses são tão grandes e gastar um tempo com alguém, ainda que pelas redes sociais, parece muitas vezes que é uma perda de tempo. Um terceiro motivo, os modelos de evangelização que temos são tão defeituosos e desatualizados. Essa foto, para mim, mexeu um pouco, porque mostra aí um templo bonito, um pregador falando do Evangelho, mas deve ter o quê? Umas 6 pessoas na igreja? 6, 7 pessoas. Isso mostra que as pessoas estão perdendo o interesse cada vez mais pelas coisas de Deus.
Talvez por causa dos interesses tão grandes por outras coisas, por esse corre-corre da vida, que para muita gente é um desperdício de tempo parar 1 hora por semana para poder reunir num lugar para ouvir a palavra de Deus, para cantar músicas que falam do amor do Senhor por nós, de orar ao Senhor. Parece ser um desperdício de tempo. Mas muitas vezes o que é que nós, como cristãos, entendemos por evangelização? Entendemos que a tarefa de pregar e de evangelizar é do pregador, do responsável pelo culto. E aí os crentes não fazem a sua parte, que é evangelizar, e entendem que só deve estar encaminhando para a igreja, eu vou convidar para ir para a igreja, é o pastor que vai falar, é o irmão mais experiente que vai falar, é ele que vai evangelizar. A responsabilidade é de cada um, não é de um só. Outras vezes a gente confunde o frequentar um ambiente de culto como já sendo suficiente, como a pessoa já tendo conhecimento do Salvador e da salvação, e aí a gente não se preocupa em continuar compartilhando a boa nova de salvação com essas pessoas. Há alguns modelos que foram bastante utilizados em outras épocas e que hoje parece que estão um tanto desatualizados, que às vezes são as grandes concentrações. Me lembro de, na minha infância, ter participado de várias concentrações evangelísticas, de participar de vários eventos com uma multidão de pessoas, às vezes em estádios, em ginásios, em grandes templos. Eram centenas, milhares de pessoas ouvindo o evangelho. Hoje em dia é difícil isso acontecer e atrair a atenção, convidar alguém, vai acontecer uma concentração em tal lugar. As pessoas preferem assistir outros tipos de espetáculo, mas não se reunir num grande lugar para ouvir o evangelho. O modelo das grandes concentrações parece que já ficou para trás. O modelo da distribuição de folhetos, de literatura, que em outras épocas funcionou com bastante proveito e com bastante resultado. Hoje em dia, se a gente pega na nossa caixinha postal alguma literatura religiosa, a gente não tem interesse em ler, em tomar conhecimento do que seja isto. E aí a gente vai lembrando de tantos modelos que já foram usados. Essa semana eu estava chegando lá no condomínio e um vizinho da frente, ainda na rua, estava lá tocando um instrumento, porta da casa aberta, e ele tocando um instrumento e cantando, e outro pregando, e ninguém ouvindo. Fica pensando que a gente precisa botar a cabeça para funcionar um pouquinho mais e criar modelos que venham de encontro com os interesses das pessoas e que despertem a atenção, que façam a pessoa dedicar o tempo para ouvir aquilo que está sendo pregado. Se as redes sociais são bastante usadas, temos de nós também usá-las para compartilhar o evangelho. Mas nada ainda tira o lugar ou substitui o modelo do boca a boca. De falar com alguém e de expor o evangelho. De contar para a pessoa o que Jesus fez. Evangelização, por vezes, tem sido confundidos com religiosidade. Evangelizar não é se contentar com a pessoa estando na igreja. Evangelizar é compartilhar o evangelho.
a boa nova de Jesus para os outros. Um quarto motivo são as barreiras culturais e eclesiásticas que têm provocado isolamentos. Eu vejo que ao longo do tempo, a vida religiosa passou a ser evitada por muitas pessoas por se tratar do pode ou não pode. Quantas vezes eu mesmo, já na prática da evangelização, ouvi de pessoas, mas isso pode fazer? Isso não pode? É permitido? Não é permitido? Esse tipo de pergunta, esse tipo de posicionamento, o que tem feito ao longo do tempo? Tem separado aqueles que se denominam cristãos de fato e os que preferem não se denominar cristãos. E mais do que separado, tem feito com que a vida de cada um permaneça dentro desse mesmo grupo. Porque cristãos passaram a se relacionar, entre aspas, apenas com cristãos. E aí a gente olha para a gente mesmo e se pergunta quantos amigos não cristãos a gente tem. Quantas pessoas que ainda não conhecem a Jesus fazem parte do nosso círculo de interesses, de proximidade? A gente não tem. E quando eu falo em barreiras eclesiásticas, eu ainda penso em muitos estudos e exposições das escrituras sagradas que são feitas, que às vezes com uma intenção da parte de quem está ensinando, não é bem entendida da parte de quem está ouvindo, e aí acaba como resultado acontecendo uma espécie de uma advertência. Olha, tome cuidado com esses tipos de comportamentos. Esses comportamentos não são comportamentos cristãos. E aí quem está ouvindo começa a interpretar que não se deve andar com pessoas não cristãs para não adotarem o estilo de vida que elas têm. O exemplo do sal é interessante. Jesus fala que nós somos sal da terra. Mas ele diz que se o sal ficar restringido a um saleiro, ele vai salgar a comida? Não vai. Ele tem que ser colocado em contato com a comida. Aí ele vai dar o gosto. Se nós ficarmos dentro de nós mesmos ou concentrados em nós mesmos, nós não conseguiremos influenciar os outros como o sal influencia e dá sabor aos alimentos. Como queremos ganhar outras pessoas para Cristo se nós ficamos como sal dentro do saleiro? Como luz debaixo de um móvel. A luz tem que ficar em lugar assim alto, exposto, para que ilumine o ambiente. Nós precisamos criar maneiras de estarmos em contato com os outros. Como cristãos, de fato, há comportamentos que precisamos evitar. Mas uma coisa é evitar comportamentos, outra coisa é evitar pessoas que têm esses comportamentos. Com as pessoas precisamos estar, sem fazer aquilo que elas fazem, se isto porventura estiver contrário aos ensinos da palavra de Deus. E um quinto motivo, o desequilíbrio entre verbalização e encarnação.
acaba sendo um entrave para a comunicação do Evangelho. Aí eu coloquei essa foto como que de um pregador numa praça pública, anunciando o Evangelho com boa vontade, com alegria. Mas eu fiquei procurando quem está olhando aí para o pregador. Não parece ter ninguém olhando para ele. Talvez alguém esteja escutando a sua voz, mas não está prestando atenção no que ele está falando. Não está despertando interesse. Muitas vezes a nossa vida é assim. Falar, até estamos falando. Mas quem está ouvindo o que a gente está falando? E mais do que isto, as pessoas estão olhando para nós. E muitas vezes, elas não veem na nossa vida a mensagem que estamos pregando com as nossas palavras. Quando as pessoas olharem para nós e perceberem uma mudança, um comportamento diferente, uma atitude diferente, uma responsabilidade diferente. Quando as pessoas olharem para a nossa família e perceberem como nós, maridos, amamos nossas esposas, como as esposas amam seus maridos, como nós educamos os nossos filhos, como os filhos obedecem aos pais. Se as pessoas olharem para nós no trabalho e ver como nós, empregadores, cuidamos daqueles que trabalham para nós, nós como empregados fazemos o trabalho honrando a Deus. Se as pessoas perceberem nós como cristãos nos negócios, fazendo de forma correta, lícita, sem prejudicar, sem explorar alguém. Se as pessoas olharem para nós e ver como nós tratamos aqueles que têm menos recursos do que nós, então elas vão começar a entender a mensagem que estamos verbalizando do amor de Jesus para elas. Se apenas falarmos e não vivermos o que falamos, isto será um entrave, ou seja, um bloqueio, um obstáculo, para que a mensagem do Evangelho não entre no coração das pessoas que, porventura, vão nos ouvir ou já estão nos ouvindo. Precisa haver uma coerência de fala com vida, de mensagem verbalizada e de mensagem encarnada. Mais do que falar das boas novas, precisamos ser as boas novas do amor de Cristo para as pessoas. Isso tudo traz para o nosso tema dos relacionamentos. E eu quero, durante alguns estudos, trabalhar com vocês este assunto, mostrando a importância de fazermos amizades, de fazermos novas amizades. Quem sabe, um novo amigo por mês. Um amigo de verdade. Um novo amigo. Amigo mesmo, com quem a gente possa conversar, com quem a gente possa trocar ideias, possa trocar experiências. E nesses relacionamentos, através da nossa vida transformada, mostrar para esses nossos amigos o amor de Jesus por eles. É um desafio para nós não ficarmos centrados somente em nós mesmos, mas sairmos de nós
para fazer novas amizades e usar a estratégia das amizades para compartilhar o amor do Senhor por nós. Que Deus assim nos ajude, Deus assim nos abençoe, Deus assim faça prosperar o exercício da nossa missão. Amém.